Desculpa, fiquei sem espaço no meu celular para continuar gravando, então tive que parar. Mas agora apaguei algumas coisas e vamos continuar para frente. Versículo 19. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Mas outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Então, essa parte que ele fala aqui sobre o bom pastor, ele está falando diretamente depois que ele curou o cego. Lembra que ele tinha essa conversa? A gente falou sobre isso no início. Ele terminou de falar com os judeus sobre o cego e já entrou nesse ensino, porque ele falou que vocês são culpados porque vocês têm o conhecimento, vocês têm as escrituras e porque vocês não são cegos, por isso que vocês são culpados. E ele começa a falar sobre o bom pastor e o cuidado do bom pastor. Agora nessa parte, eles falam que Jesus dividiu a multidão como ele sempre faz. Alguns acreditam, outros não. Alguns pensam que ele é endemoniado, outros pensam que ele vem de Deus. Versículo 22 agora vai ser 3 meses depois de versículo 21. Então é interessante que desculpa, versículo que o começo de capítulo 10 acontece logo depois do final de capítulo 9, né? É uma história, né? Ele vai de uma coisa direto entrando na outra, mas a divisão acontece no meio de uma história. E aqui nós temos, em versículo 22, algo que acontece 3 meses depois, mas ele colocou nessa parte da história. Mas está aqui porque ele está ensinando a mesma coisa aqui nessa parte, aqui em capítulo 10, então ele colocou junto aqui, não é o mesmo tempo que está acontecendo, mas é o mesmo assunto, então a gente vai entrar nessa história. Por isso que ele fala, vamos ler, versículo 22, celebrava-se a festa da dedicação, por isso que sabemos que é 3 meses depois, em Jerusalém. Era inverno, e Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Por que eles iam perguntar isso depois dessa conversa com o cego? Eles sabem que ele está falando que ele é o Cristo. Mas eles falam isso porque passou 3 meses agora. Talvez nesses 3 meses ele não fez os judeus quererem matar ele ou falou que ele é o Cristo. Ele fica fazendo isso o tempo todo, mas passou 3 meses, então está na hora de fazer de novo. Versículo 25, ele fala: Jesus respondeu: já disse, mas vocês não creem. Então ele falou: eu já falei que eu sou Cristo, eu não vou esconder isso, mas é vocês que não querem crer. As obras que realizo em nome de meu Pai falam por mim. Lembra que ele fez as obras para provar que a palavra dele é confiável. Ele primeiro fazia a obra e depois ele ensinava. Ele fazia a obra e depois ele ensinava. Para você saber que você pode acreditar nele e depois, quando ele ensina, o ensino dele tem autoridade porque ele mostrou o poder que ele tem na vida dele. Então ele faz a cura, curou o cego e depois ele ensina sobre a autoridade dele. Né? Ele sempre trabalha dessa forma. Ele deu suficiente para as pessoas colocarem sua fé em Jesus, mas as pessoas não querem ter. Eu tenho uma lista das vezes que ele falou que ele é o Cristo. Eles perguntam, diga-nos abertamente. Ele falou em João 4, 25 e 26, João 5, 16 e 17, João 6, 35, João 6, 51, João 7, 28 e 29, João 8, 12, João 8, 58, João 9, 35 a 37, João 10, de 1 até 21. Jesus falou que ele é o Cristo. Agora eles falam isso, mas eu já tinha falado muitas vezes. Mas eles não querem crer. O problema não é que ele não deu
suficiente para eles colocarem sua fé, o problema é que eles não querem. E geralmente esse é o problema. Ele vai falar o problema aqui no versículo 26, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Esse é o problema. Não é que Jesus não falou para ele, mas é porque eles não são ovelhas de Jesus. Então, se eles não são ovelhas, eles não vão conhecer a voz do pastor, como a gente já falou no início do capítulo. Versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Isso falamos a mesma coisa alguns versículos atrás nesse mesmo capítulo. Ele fala aqui novamente, mas isso aqui vem 3 meses depois, mas o ensino é o mesmo. Se você lembra Pedro, quando Jesus estava falando as palavras difíceis e sobre comer da minha carne e beber meu sangue, ele falou isso várias vezes e as pessoas não entenderam e muitos abandonaram Jesus nesse momento no ministério dele. E ele perguntou para o Pedro também, né, vocês, os 12, vocês vão me abandonar também por causa dessas palavras? E Pedro fala, onde iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Pedro não tem certeza de todas as coisas, mas ele é uma ovelha, então ele vai continuar, porque ele vai ouvir a voz do bom pastor. Eu não vou entender tudo que Deus está fazendo na minha vida, mas eu vou continuar seguindo, porque ele é o bom pastor. 28 a 30. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então ele está falando sobre as ovelhas. Quem é ovelha não tem que ficar preocupado. Não tem que ficar preocupado em talvez ouvir errado ou estar perdido. Se você pertence a Deus, Ele vai cuidar de você. Ninguém vai tirar você da mão de Deus. Ele conhece o nome, Ele chama pelo nome, Ele sabe quem você é, Ele tem coração por você, Ele é o pastor e você é a ovelha. Ele vai atrás de você. Jesus é Deus e Ele vai cuidar de você. Nós temos que ter essa certeza. Eu não preciso ficar com medo de perder salvação o tempo todo. Eu não preciso. Jesus é o bom pastor. Como ovelha, eu não vou ser sempre fiel. Mas mesmo quando eu não sou fiel, Deus é fiel. Isso é incrível. Deus é tão bom. Ele não vai perder a gente. Ele pagou o preço para salvar para toda a eternidade. Nós podemos confiar no cuidado do nosso bom pastor. E o Pai também está junto nisso, e Ele é maior do que todos, então ninguém vai tirar uma ovelha da mão do Pai. Ele está cuidando de nós, nós podemos ter certeza disso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, os dois, os três trabalhando juntos para nossa salvação, para nosso cuidado. E eles estão cuidando como um bom pastor. 31 e 32. Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus lhes disse, eu mostrei muitas boas obras da parte do Pai, por qual delas vocês querem me apedrejar? Então Jesus, foi a pergunta deles, né? Fala abertamente que você é o Cristo. E ele falou abertamente que ele é o Cristo novamente, né? E agora, porque ele falou, agora eles querem matar Jesus? Jesus falou, então, por que vocês querem me matar? O que eu fiz para você ter esse desejo de me matar? Porque eu só faço boas obras. E faço boas obras da parte do Pai. Estou fazendo a obra de Deus aqui. Por que vocês querem me matar? 33. Responderam os judeus, não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Jesus lhes respondeu, não está escrito na lei de vocês, eu disse vocês são deuses?
Se ele chamou deuses aquele a quem veio a palavra de Deus, e a Escritura não pode ser anulada, que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então, por que vocês me acusam de blasfêmia? Porque eu disse, sou filho de Deus. O que Jesus está fazendo aqui? Em Salmo 82, vamos olhar lá. Salmo 82 que ele está falando de essa parte que ele fala, não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses. Salmo 82. É um pouco complicado isso. Jesus está se defendendo por causa disso que eles falam, de ele falar que ele é Deus. Versículo 1. É Deus quem preside a Assembleia Divina. No meio dos deuses, ele é o juiz. A palavra de juiz no Velho Testamento é a palavra Deus. Os juízes são deuses. Porque o trabalho dos juízes é como deuses diante das pessoas, né? Em versículo 6, ele fala, Salmo 82, 6, eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo, mas vocês morrerão como simples homens, cairão como qualquer outro governante. Então é interessante aqui, o autor aqui do Salmo, ele fala, vocês são deuses como juízes, mas são filhos do Altíssimo, mas mesmo assim vocês vão morrer. Os juízes têm um trabalho de estar acima das pessoas para julgar as pessoas. Esse é o trabalho de Deus. Mas Deus colocou homens para fazer esse trabalho de julgar, de ser um juiz entre as pessoas. E é um trabalho que tem uma responsabilidade muito grande. Então Deus chamou esses juízes de deuses. Vocês são deuses para as outras pessoas. Não como o único Deus, mas a responsabilidade que vocês têm entre as pessoas é como um Deus, né? E ele fala que esses juízes, ele fala, vocês são deuses, vocês juízes, vocês pensam que vocês têm toda a autoridade porque você recebeu um pouco de autoridade, vocês são filhos do Altíssimo, mas vocês vão morrer como simples homens, porque vocês são homens. Então ele está falando, você tem uma responsabilidade como um Deus, porque você é um juiz, mas você ainda é um homem que vai morrer como um simples homem. Não pensa que você é mais do que você realmente é. E ele fala que vocês vão cair como qualquer outro governante. Então, nesse sentido, Deus falava que eles eram juízes, né? Então, Jesus, aqui na nossa história, em João, Jesus usa isso como exemplo. Até nos Salmos, ele falava que eles eram juízes, que eles eram deuses. Então, o Filho do Altíssimo, Filho de Deus e um Deus, ele fala, eu só existia nos Salmos. Como você vai me matar por causa disso, se não matou o autor dos Salmos? Né? Jesus está mostrando para eles que vocês não sabem nem julgar. Jesus tem mais conhecimento de que os líderes religiosos. Ele sempre tem uma resposta. É claro que Jesus não está falando que ele é só um juiz. Jesus mostrou claramente que ele é um Deus. Ele só está mostrando aqui que ele tem mais conhecimento que os líderes religiosos. Ele sempre procurando uma resposta para poder matar Jesus, para poder condenar Jesus, né? E Jesus fala, você não vai ser mais inteligente, você não tem mais conhecimento. Eu sou o Filho de Deus, eu sou o juiz, eu tenho conhecimento, eu tenho uma resposta melhor. Então, é legal que Jesus tem esse conhecimento da Bíblia para dar uma resposta boa para eles, mas ele não está falando que ele é só um juiz. Ele é Deus, ele é igual a Deus e ele é Deus, mas só para mostrar para eles que eles não têm o conhecimento, não sabem o que falam. 37.
Se eu não realizo as obras do meu Pai, não creio em mim. Mas se as realizo, mesmo que não creiam em mim, creio nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. É legal que Jesus nos deu não só ensino, ele não veio declarando, eu sou o Cristo, você precisa crer em mim. Não. Ele veio mostrando quem ele é. Ele deu a evidência, ele mostrou com sua vida, com a forma de viver, com a forma de conversar, com a forma de tratar as pessoas, com a autoridade que ele teve, com o caráter que ele tem. Ele é completamente Deus. Ele mostrou isso com a vida dele. Ele faz boas obras, ele cuida das pessoas, ele ama as pessoas que querem ter intimidade com Deus e ele vai contra as pessoas que querem impedir as pessoas de conhecer a Deus. Então, ele mostrou com sua vida que ele é Deus. A gente pode ver nas obras, a gente pode ver no ensino, a gente pode ver na autoridade. 39. Outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Jesus saiu na conversa e aí ele falou de novo e agora Jesus saiu porque eles não podem pegar o corpo físico. Jesus nunca vai ser pego até a hora chegar. Jesus está no controle. Eu gosto de ver essas histórias porque a gente pode pensar que Jesus morreu, então ele perdeu. Ele não perdeu. Ele estava no controle o tempo todo. Ele nunca estava fora de controle quando ele estava fazendo o ministério aqui na Terra. Jesus sempre tinha autoridade em todo momento. Eles não vão parar a obra de Deus. Versículo 40, a gente está quase terminando. De 40 até 42. Então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias do seu ministério. Ali ficou. E muita gente foi até onde ele estava dizendo. Embora João nunca tenha realizado um sinal milagroso, tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E ali muitos creram em Jesus. Então, finalmente, tem pessoas que querem ouvir, tem pessoas com o coração aberto para ouvir o que Deus vai falar. Parece que ele está sempre falando com pessoas difíceis, mas aqui aqui existiam muitas pessoas que ouviram do João e agora Jesus veio e ele falou que o que João falou realmente é a verdade e muitos creram em Jesus por causa disso. Então, Jesus conseguiu fazer uma obra nesse lugar. É legal que João preparou o caminho e agora as pessoas estão recebendo de Jesus por causa do trabalho do João. É isso. João capítulo 10. Depois, capítulo 11, a morte de Lázaro. Estamos nesse tempo de transição agora para chegar na última parte do livro, nos últimos dias da vida de Jesus. E a gente vai ver esse último sinal. Vamos tentar falar sobre esses sinais e quem Jesus é e a autoridade que ele tem sobre a morte. Amém? Até a próxima.